Glória a Deus, glória a Deus. Meus amados irmãos, vos cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu louvo a Deus pela oportunidade a qual o Senhor, Ele tem nos concedido de ter chegado até aqui, junto com os irmãos, para juntos adorarmos e engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, que nessa noite nós podemos dar o nosso melhor a Jesus. Louvo a Deus também pela vida do nosso pastor presidente, a qual também tem nos confiado a trazer uma palavra da parte do Senhor. Louvo a Deus também pela vida de cada um dos irmãos que aqui chegou. Glória a Deus. Eu sempre digo por onde eu passo que nós podíamos estar em qualquer outro lugar, mas nós nessa noite escolhemos o melhor, quer estar na casa do Senhor. Glória a Deus. E aquele que trabalha para o Senhor, ele tem salário. Glória a Deus. Aquele que dá o seu melhor ao Senhor, aleluia, ele tem resposta e tem cuidado de mim e de você. Glória a Deus. Eu louvo também a Deus pela vida da minha esposa, que também está. Também o meu filho ali também, que está ali também. E Deus em Cristo continue vos abençoando. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu peço permissão ao nosso pastor para sair um pouco da leitura qual foi feita. Eu quero vos trazer uma palavra a qual o Senhor colocou no meu coração. Livro de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Texto bastante conhecido, mas a qual o Senhor, Ele tem algo preparado para mim e para você nessa noite. Glória a Deus. Capítulo 4 de Marcos, a partir do verso 35, que diz: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: Passemos para outra margem. E ele, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como eu estava num barco, havia com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, que subia as ondas por cima do barco, que de maneiras que o barco já se enchia de água. E ele estava na polpa do barco, dormindo sobre uma almofada. E despertando, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento, disse: Acalma, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve-se grande bonança. E disse: Por que se estáis tão tímido? Ainda não tendes fé? E disseram uns aos outros, com grande temor: Quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Quem pode dizer amém? Meus queridos irmãos, quando eu olho para esse texto da Bíblia Sagrada, nós vamos ver que o Evangelho, a qual é contado na Bíblia Sagrada, vai contar acerca praticamente das grandes coisas a qual o nosso Jesus, quando esteve aqui na terra, fizera. A Bíblia Sagrada vai dizer que por onde Jesus passava, alguma coisa acontecia, glória a Deus. Cego voltava a enxergar, coxo voltava a andar, aleluia. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus, após o seu ministério, cada vez mais estava ficando conhecido por simplesmente as suas lindas palavras, as suas mensagens, a qual chamava a atenção daqueles que o escutavam. A Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus, após aquele dia ministrar a sua palavra, a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus, ele diz aos seus discípulos, aonde estava ali, ele estava ministrando a sua palavra, e ele diz: olha, que nós podemos passar para o outro lado. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer, Marcos vai nos contar que naquele dia já era tarde,
Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que os discípulos, ele obedece a Jesus, entra num barco, glória a Deus, se desperde da multidão, aqueles que ali estavam, e segue em viagem. Diz a Bíblia Sagrada também que havia com eles também outros barquinhos seguindo Jesus, porque todos aqueles que estavam próximos a Jesus, que ficava a escutar a palavra de Jesus, queria cada dia mais estar próximo dele, aleluia. Porque a Bíblia Sagrada vai nos contar que chegando um tempo, aleluia, glória a Deus, num certo período, onde essa trajetória que Jesus estava fazendo com os seus discípulos, onde ali se encontrava no mar da Galileia, a Bíblia Sagrada vai dizer que, chegado a um momento dessa viagem, a Bíblia Sagrada vai dizer que se levanta um grande vento forte, que o vento começou a soprar cada vez mais forte e as ondas começaram a se levantar. A Bíblia Sagrada vai dizer que naquele mesmo momento Jesus ele estava dormindo sobre a polpa do barco. Enquanto os discípulos estavam lutando contra a tempestade, Jesus, ele estava dormindo. A Bíblia Sagrada vai dizer que cada vez que os discípulos ali estavam e lutavam cada vez mais contra aquele vento forte e contra aquela tempestade, mas ele não tinha sucesso. A Bíblia Sagrada vai dizer, meus irmãos, que eles chegou um momento que começaram a temer, até com medo, aleluia, glória a Deus. Por isso ele chega até Jesus e diz: Jesus, acorda, será que não te importa que estamos perecendo? Aleluia, glória a Deus. Diz a Bíblia Sagrada que Jesus, ele levanta, olha para os discípulos, aleluia, repreende o vento, o mar, aleluia, e ouve-se ali uma grande bonança, aleluia, glória a Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus, ele olha para os discípulos e diz: olha, porque vocês estão com medo, aleluia, será que você não tem fé, aleluia? Será que você já não tem visto o que eu posso fazer, aleluia, glória a Deus? Talvez você tenha entrado aqui nessa noite, aleluia, batalhando com grande tempestade, com grandes ventos fortes que tem se levantado contra você, mas eu tenho uma palavra de Deus para te dizer nessa noite: aquele que acalma a tempestade, aleluia, aquele que o mal lhe obedece, ele estará aqui nessa noite. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Jesus, ele está no comando de tudo. Aleluia, glória a Deus. Os discípulos estavam acostumados a ver Jesus pregar e a ver Jesus falar de fé. Glória a Deus. Jesus, ele sempre estava dando aula aos discípulos e à população a qual parava para o escutar. E parece que eu vejo quando Jesus, ele chama os discípulos, e quando aquilo ali acontece, aquele episódio a qual nós contamos aqui, e a qual Marcos vai contar no capítulo 4 e o verso 35, Jesus, ele começa a pôr em prática as aulas práticas que ele dava aos discípulos. Os discípulos estavam acostumados a escutar que tendes fé, aleluia, que se você tem fé, ele pode operar maravilhas, aleluia. Mas Jesus, ele decide ensinar os discípulos na prática. Glória a Deus. Aleluia. E Jesus, ele chama os discípulos, aleluia, para colocar em prática aquilo que eles aprenderam. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer, meus irmãos, que os discípulos, em meio àquela situação, eles temeram. Aleluia. Eles ficaram com medo. Glória a Deus. Aleluia. Parece que eu vejo os discípulos quando estavam ali navegando antes de acontecer, antes de os ventos ficar fortes e o mar ficar bravio.
Talvez os discípulos começavam a falar e a dizer: você viu hoje como o culto foi uma benção? Como Jesus falou, aleluia, glória a Deus. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer, o que me chama a atenção, que a maioria daqueles discípulos que ali estavam, ele estava acostumado, aleluia, àquele tipo de situação, a naufrágio, a mar bravio, porque eles eram pescadores. E a Bíblia Sagrada vai nos falar que antes de Jesus ele chamar eles para ser pescadores de homens, esses homens ganhavam a vida pescando. Aleluia, glória a Deus. Então, todos eles estavam acostumados àquela situação. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que naquele dia, aleluia, todos eles temeram, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Em meio à nossa trajetória, aleluia, em meio à nossa trajetória para nós chegarmos ao céu, aleluia, é normal muitas vezes você temer, aleluia, glória a Deus, mas quando isso for acontecer, lembre-se que Jesus, Ele está no controle de tudo, lembre-se que Ele está num barco, aleluia, glória a Deus. Os discípulos por um momento talvez esqueceram que Jesus, Ele estava num barco, aleluia, mas parece que eu vejo os discípulos dizendo: nós temos que acordar o mestre, ele está aqui num barco, nós não vamos vencer, mestre, não te importa que estamos perecendo? Aleluia, glória a Deus. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite, talvez com essa indagação ao Senhor. Parece que o Senhor não me vê, parece que estou sozinho, parece que está tudo dando errado. Como é que eu vou seguir? Como é que eu vou atravessar esse mar bravio? Mas eu quero te dizer nessa noite que o Espírito Santo de Deus, Ele está dizendo a mim e a você: não te preocupas, porque eu estou no teu barco, aleluia, glória a Deus. Ele está no teu barco, Ele está no teu barco, Ele está no meu barco. Jesus, Ele está no barco. Arabacanda, arabachurianda, camance, aleluia, glória a Deus. Jesus, Ele não perde o controle. Aleluia, glória a Deus. O que me chama a atenção é que no verso 35, Jesus, Ele diz: olha, passemos para o outro lado. Aleluia, glória a Deus. Jesus, Ele estava afirmando e fazendo uma promessa que eles iriam chegar no outro lado. Passemos. Glória a Deus. E nessa noite, a palavra que o Senhor Ele tem para mim e para você é: aleluia, glória a Deus. Você vai chegar do outro lado. Glória a Deus, aleluia. Você vai chegar no outro lado, aleluia, glória a Deus. Eu não sei a batalha que você está a enfrentar, aleluia. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite falando como muitos de costume diz: eu cheguei aqui pela graça, aleluia. Foi pela graça mesmo que o Senhor te trouxe aqui nessa noite. Ele te trouxe aqui para te fazer lembrar, aleluia, que Ele está com você, aleluia. Que em meio a dificuldade que você está a enfrentar, que em meio a essa tribulação que tu está a passar, aleluia, Ele está no comando, aleluia, Ele está no comando da situação, aleluia. Quantos corações tristes chegaram aqui nessa noite, mas o Senhor nessa noite, Ele sonda os corações, aleluia, Ele está entrando, aleluia. Sinta a brisa do Senhor aqui nessa noite, aleluia, glória a Deus. Ele está passando, aleluia, e corações atribulados, aleluia, Ele está dizendo: te acalma, aleluia, aquieta-te, aleluia, porque eu, Senhor, eu não perdi o controle da situação. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nessa noite, aleluia. Talvez você tenha chegado aqui com sua pouca fé, aleluia, mas Deus nessa noite, aleluia, Ele trouxe você aqui porque marcou encontro comigo e com você, e nessa noite você não vai sair da mesma forma que entrou, não, aleluia. Você vai sair diferente pelo poder da palavra do Senhor, aleluia, glória a Deus. Sim,
Sinta o poder de Deus aqui nesse lugar, aleluia. Sinta a unção dele invadindo os teus seios, aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo do Senhor, ele está aqui nessa noite. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória, aleluia. Passemos para o outro lado, aleluia, glória a Deus. Olha, meus irmãos, eu sempre fui criado no Evangelho, glória a Deus. E como ali eu estava, domingo ali, na congregação do Alecrim, eu falava que eu fui criado em ciclos de orações. Glória a Deus. E eu sempre vi o trabalhar de Deus. Muitas vezes as irmãs chegavam e apresentavam algo ao Senhor. Na próxima quarta-feira elas chegavam e agradeciam ao Senhor. Eu fui criado assim, aleluia. E eu aprendi que em meio à trajetória a qual nós estamos trilhando para chegar no céu, mesmo com Jesus num barco, nós não nos estamos isentos de sofrer tribulação. Aleluia, glória a Deus. Se eu dissesse que evangelho é fácil, eu estaria mentindo aqui. Aleluia, glória a Deus. Mas o evangelho não é fácil. Aleluia. Há um preço a se pagar. Glória a Deus. Mesmo você tendo Jesus, aleluia, você vai sofrer tribulação, aleluia. Você vai sofrer tempestades, vento contrário em sua vida. Aleluia, glória a Deus. Mas mesmo tendo tudo isso, aleluia, ele estando no barco, aleluia, glória a Deus, pode ter certeza que no tempo certo, quando você clamar a Ele, Ele vai se levantar, aleluia, glória a Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer que aquele vento, aleluia, se levantou de modo contrário, a qual o barco começava a se encher de água, aleluia. Mas a Bíblia Sagrada também vai nos dizer, aleluia, que os discípulos, quando clamam ao Senhor Jesus, aleluia, Jesus, Ele se levanta, Ele olha assim por o mar e diz, olha, cala-te, aleluia, glória a Deus, aquieta-te, aleluia, e diz a Bíblia Sagrada que imediatamente houve-se uma abundância ali naquele lugar, houve a paz, aleluia. Nessa noite eu quero profetizar, você que tem chegado aqui nessa noite, talvez perdendo o sono por algo, Deus nessa noite Ele está dizendo, receba a minha paz, aleluia, glória a Deus, a paz de Cristo está aqui nessa noite, aleluia. Você que tem perdido o sono por algo, aleluia, Jesus nessa noite, Ele está tirando, aleluia, aquilo que não está te deixando dormir, Ele está tirando, aleluia, receba a paz de Cristo aí nessa noite, aleluia, receba a paz dEle, aleluia, a paz de Cristo é com você. Arabacandarabachurianda camância, aleluia, o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite, aleluia, aleluia, glória a Deus. Se você soubesse o quanto o Senhor está nessa noite, o poder dele é tão grande, aleluia, então sinta a presença dele aqui nessa noite, aleluia. Quando eu cheguei aqui e eu vinha num carro pedindo ao Senhor uma palavra, e o Senhor bradava no meu coração dizendo, lembre para o meu povo que eu estou num barco, aleluia, glória a Deus. Ele está num barco, aleluia, e quando ele está num barco, a tempestade tem que se acalmar. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Cala-te, aquieta-te, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. O que me chama a atenção é que muitas vezes Deus nos dá uma ordem e muitas vezes nós não queremos se dobrar a Ele. Aleluia. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que naquele dia a natureza, aleluia, parou e escutou Jesus. Glória a Deus.
E tudo ali que estava, aquela viagem conturbada, aquela luta tremenda, a Bíblia Sagrada vai dizer que tudo ficou uma paz. Houve-se uma bonança. Aleluia, glória a Deus. Eu profetizo nessa noite, aleluia, aquilo que está tirando a minha paz e a tua paz, aleluia. O Espírito Santo do Senhor nessa noite, Ele está dizendo, eu, o Senhor, estou colocando a paz. Arabacandarabachuri, anda camância, aleluia, glória a Deus. A paz de Deus, Ele está aqui, aleluia, e Ele está invadindo, aleluia, o nosso ser, aleluia, glória a Deus. Vai haver bonança, aleluia, aquilo que está fora do lugar, Deus, nessa noite, Ele está colocando no lugar, aleluia, glória a Deus. Aquele que está pensando que é grande, que é forte, aleluia, Deus, nessa noite, Ele está dizendo, cala-te, aquieta-te, porque eu, o Senhor, estou te ordenando, aleluia, glória a Deus. Vai haver paz lá na tua casa, aleluia, vai haver paz já no teu negócio, aleluia, vai haver paz na tua comunidade, aleluia, vai haver paz, aleluia, no teu trabalho, aleluia, receba a paz de Cristo aqui nesse lugar. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Diz a Bíblia Sagrada que aqueles homens, quando começam a olhar para Jesus e ver que aquela situação foi resolvida, a Bíblia Sagrada vai dizer que eles começam a falar um com os outros, dizendo, rapaz, que homem é esse? Que o vento e o mar lhe obedecem. Glória a Deus. Aleluia. Muitas vezes nós andamos com Jesus, aleluia, glória a Deus, mas nós não entendemos ainda qual a grandeza dele, aleluia, glória a Deus. Quantas vezes nós levamos problema para o Senhor, e muitas vezes nós saímos da igreja já querendo resolver o mesmo problema. Não, irmãos, aleluia. Devemos colocar o problema qual não está no nosso controle, nos pés do Senhor, e saímos daqui convicto que Ele vai fazer. Aleluia. Entregamos a responsabilidade toda para Jesus. Aí sim, Ele vai trabalhar. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês acham que os discípulos ali naquela noite, quando se começou ali, os ventos ficar fortes e as ondas querendo naufragar o barco, aleluia, vocês acham que eles não começaram em si tentar resolver aquele problema para não incomodar o mestre? Tentaram, glória a Deus, mas eles começaram a perceber que aquele problema não era para eles, aleluia, glória a Deus. Eles começaram a olhar um para o outro, dizendo, olha, a gente não vai conseguir não. Aleluia, glória a Deus. Esta casa aqui está perdida, aleluia. Se depender de nós, nós vamos morrer. Por isso ele chega próximo ao Jesus e diz, olha, Jesus, acorda, nos ajuda. Aleluia. Alguém chegou aqui nessa noite pedindo ajuda de Jesus, aleluia. Eu quero te dizer nessa noite que você veio no lugar certo, aleluia, glória a Deus, aleluia. Ele vai acalmar a tempestade, aleluia. Os ventos estão fortes, tá, aleluia. Quem disse, aleluia, que na nossa trajetória não pode acontecer isso? Pode, aleluia. Mas lembre, aleluia, do Deus que você serve, aleluia. Lembre-se que Ele está no controle da situação. Nada, aleluia, sai do controle dele, amados, aleluia. Ele não nos perde de vista, aleluia. Jesus nessa noite, Ele está dizendo, eu estou contigo, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Ele está com você, aleluia. Se passarem pelas águas, Ele está com você, aleluia. Se passarem pelo fogo, Ele também está com você, aleluia. Então, por que tanta preocupação aqui nessa noite?
Glória a Deus. Quantos corações turbados aqui nessa noite, aleluia. O Espírito Santo do Senhor, aleluia, está a falar com você, aleluia, glória a Deus. Você, aleluia, que tem perdido noites e noites de sono, aleluia, devido à preocupação, aleluia. Jesus, Ele está dizendo, eu estou no controle da tua situação, aleluia, glória a Deus. Ele está no controle, aleluia, Ele está no controle. Arabacandarabachurianda camância, aleluia, aleluia, glória a Deus. O controle ainda está na mão do Senhor, aleluia. Quem disse que Ele te perde de vista? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Ah, mas você tem falado grande é a tribulação, irmão. Aleluia. Mas você crê, enquanto você está aqui nessa noite, Jesus Ele está trabalhando, aleluia. Enquanto você está aqui nessa noite, clamando por Ele, aleluia, chamando Ele, aleluia, Ele está fazendo aquilo que nem eu e você pode fazer, aleluia. Certo dia Ele disse aos discípulos, olha, aquilo que eu faço hoje, tu não entende, rapaz, mas no amanhã tu vai entender, aleluia, aquilo que está acontecendo com você hoje, você talvez não esteja entendendo, aleluia, mas no amanhã de Deus, aleluia, você vai entender, aleluia, glória a Deus. Jesus, Ele está no controle do teu barco. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que homem é este? Que o mar e o vento lhe obedecem. Glória a Deus. Que homem é esse, irmãos? Ele é aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Aleluia, glória a Deus. Ele é aquele que era digno de nos salvar de uma cruz, a qual estava reservado para mim e para você. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que Ele deixou o seu trono de glória, deixou o céu, e veio à terra para morrer por mim e por você. Eu estou falando do Jesus a qual livrou os seus discípulos daquela terrível tempestade. O Jesus que te trouxe até aqui nessa noite. Você não chegou à casa do Senhor, não por engano, não. Você chegou aqui nessa noite porque Jesus, Ele te trouxe aqui para te fazer lembrar que Ele não perde o controle, nunca perdeu o controle do teu barco. Aleluia, glória a Deus. Talvez você tenha chegado aqui indagando a Ele, será que Deus está comigo? Será que Deus não me esqueceu? Aleluia. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite como um profeta deles que eu sou, para te fazer lembrar, aleluia, que Ele está no teu barco, aleluia, glória a Deus. E quando Ele está num barco, aleluia, a tempestade tem que se acalmar, porque Ele é a paz, aleluia. Aonde Jesus chega, aleluia, a tribulação tem que sair, tem que se bater em retirada, porque Ele é a paz, aleluia. Quando Ele chega, aquilo que está fora do lugar, tem que se colocar no lugar, aleluia. Jesus nessa noite, Ele está no controle da situação. Glória a Deus. Você ouvinte da palavra do Senhor, que chegou aqui nessa noite, glória a Deus, talvez simplesmente hoje eu irei à igreja para escutar a palavra do Senhor. Não foi só isso, foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe até aqui. E Ele está a falar com você. Ele quer entrar no teu barco, aleluia. Ele quer dar jeito a essa situação que para tu parece que não tem mais jeito. Ele é o Senhor que muda a história. Glória a Deus. Quem era eu? Quem era você? Mas quando Jesus chegou na minha vida, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Ele mudou o quadro. Aleluia. Ele me deu um nome. E Ele quer fazer com você nessa noite. Eu pergunto se tem alguém para Jesus nessa noite. Você que deu ouvido e deu crédito a essa palavra. O Senhor que estava no meio daquela tempestade com os seus discípulos.
O Senhor que deu jeito àquele vento bravio e àquele mar, aquele que fez aquietar uma natureza, Ele está aqui nessa noite. Ele está a te chamar. E eu quero te convidar nessa noite, vem para Jesus. Vem para Jesus nessa noite. Aleluia. Porque Ele está a te chamar. Você que escutou a palavra do Senhor, eu te chamo nessa noite. Vem para Jesus. Ele quer mudar a tua história. Glória a Deus. Aleluia. Vem para Jesus. Mas também se tem, não quer. Que Deus em Cristo continue ajudando a cada um dos irmãos. Eu também peço, quando for orar, não se esqueça de orar por mim. Para que Deus, Ele continue me abençoando e me fazendo pregar a palavra dEle. Porque não é fácil. Eu sempre digo, não me considero um dos maiores pregadores, não. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, sempre tem nos dado um recado, pastor, para dar ao seu povo. Glória a Deus. E pela misericórdia do Senhor, o Senhor tem me ajudado. Assim como diz o profeta Samuel, eu posso dizer, até aqui me ajudou o Senhor. Muito obrigado, pastor.